Olá, Daniel. Boa tarde, amigos do NT Sul. É isso. A cada mudança de estação sempre paira no ar aquela curiosidade, né, e expectativa de como será essa nova estação, o que podemos esperar. Para tanto, a gente traz aqui para um bate-papo o Lucas Mendes, ele que é meteorologista do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas. Boa tarde, Lucas. Muito bem-vindo. Obrigada por esse tempinho com a gente. Olá, muito boa tarde, tudo bem? Tudo certinho. Lucas, e aí, expectativas no ar? A pergunta inicial que eu te faço, antes da gente entrar na questão do outono, é com relação a março ainda. A gente tem ainda alguns dias até a chegada do outono, e aí teremos as tradicionais chuvas de março, que né, reza a música que em todo finalzinho de março, ou durante o mês de março, ainda podemos esperar chuva. Tem essa perspectiva? É importante a gente frisar, né, que a gente ainda está no período aí do final do verão, então março a gente ainda tem algumas ocorrências de pancadas de chuva, né, a gente ainda tem um certo calor aí disponível na atmosfera para a formação de algumas pancadas, né, que nem sempre são bem distribuídas ao longo aí do estado, e a tendência aí, né, para o telespectador, é que março a gente já comece, que é um período de transição do verão para o outono, a ter uma diminuição já para o final de março em relação às chuvas, elas começam a diminuir gradativamente, mas grande parte deve estar dentro do período de uma normalidade. A gente deve fechar com chuvas em março, próximo da normalidade ou levemente acima, ainda em decorrência de um fenômeno que está sendo bastante conhecido aí, falado por todos, que é o fenômeno do El Niño. Tu mencionou agora há pouco, Lucas, que a gente está num período de transição e que não é só ligar e desligar uma chave para passar de El Niño para Laninha, enfim, para o tempo e para o clima mudar. Em que momento ou a partir de que momento começa essa transição e que a gente já começa a sentir no clima, na temperatura, enfim, essa mudança essa virada de chave meio que slow motion, digamos assim? A partir dos meses de abril e maio, nós temos aí um prognóstico aí da agência NOAA dos Estados Unidos para uma tendência de 80% a gente entrar num período de neutralidade. Então, isso significa que a gente vai ter um menor efeito do evento El Niño, que ele vai estar já se enfraquecendo, né? Já está começando a diminuir, ele teve o pico dele entre os meses entre novembro e janeiro. Então, a tendência é que abril e maio a gente já tem as chuvas e a temperatura mais já próxima do normal, e a partir aí do período do final do primeiro semestre, a tendência é que a gente já entre num evento de laninha, onde a gente vai ter uma diminuição em relação às chuvas, e a gente vai ter também entradas mais frequentes de massas de ar frio, né, que vão propiciar aqueles dias de inverno. A tendência é que esse inverno agora de 2024, a gente sinta ele de forma mais rigorosa em relação ao que foi o ano passado, justamente por a gente ter um evento de porte contrário, né, que vai ser o Laninha, que vai favorecer com que a gente tenha uma frequência maior de entrada de massa de ar polar, que é uma massa de ar fria e mais seca, mais estável, que permite com que a temperatura se reduza mais durante o período da madrugada. Esse frio, essa severidade que já está, essa tendência de inverno severo, a gente já vai poder perceber durante o outono? Já vai ser um outono um pouquinho mais friozinho? Não, a tendência é que a partir mesmo do mês de junho é que a gente já comece a notar as temperaturas já mais abaixo, né, de 10 graus, com temperaturas mais baixas. Ainda durante o outono, a tendência é que o outono, obviamente, vai ter período de dias de frio, porque é um período de transição, né, entre a estação do verão e a estação do inverno, mas ele não vai ser um outono severo, justamente por a gente estar num período de neutralidade. Obviamente, vai haver algumas entradas de massa de ar frio, mas não é algo que a gente crava ou que a gente deixa explícito que seja algo intenso, severo. Vai estar dentro da normalidade. A partir do inverno, sim. A partir do período de junho, a gente já tem massa de ar polar, né? Junho, julho, agosto, já bem mais intensa, né? Onde a pressão é bem mais elevada e onde o ar frio, o transporte de ar frio, ar polar, já é uma massa bem mais densa que vai propiciar vários dias que a gente tenha temperaturas bastante frias, bastante geladas aqui no estado do Rio Grande do Sul.
O inverno vai ser um inverno mais rigoroso em relação ao que foi 2023, lembrando que 2023, como a gente estava com a atuação do El Niño, o inverno ele teve temperaturas mais amenas, né? A gente não teve um frio rigoroso, né, no ano passado. Esse ano de 2024, o que os modelos climáticos preveem, né, as agências que trabalham com a parte de climatologia, indicam que a gente tenha já temperaturas mais relevantes em termos de diminuição, né, de frio mais intenso para os meses de junho, julho e agosto. Então, a gente deve ter temperaturas em torno da normalidade ou abaixo da normal, em torno de 1 a 2 graus em relação à média. Então, se prepare realmente para a entrada de algumas massas de ar frio polares já aí no início do inverno, já no início do mês de junho. E chuva, existe previsão de muita chuva ou é mais a concentração será em função do frio? Não, a chuva, agora a tendência é que a gente, né, as chuvas, elas, como eu falei, elas vão estar dentro de um patamar mais de normalidade agora entre os meses de abril e maio, e a partir de junho, julho, a tendência é que as chuvas estejam um pouco ligeiramente abaixo do normal, né? Como eu falei, a gente vai ter mais entradas de massas de ar frio, então a tendência é que as chuvas fiquem ligeiramente abaixo, os dias mais frios e maior período de sol entre nuvens, no período durante a estação do inverno. Entre 20 de março e 21 de junho, predomina o outono. A pergunta que eu te faço é, Lucas, você já tem uma média assim de redução na temperatura? Em quantos graus mais ou menos a temperatura deve diminuir a partir dessa nova estação? A partir da entrada da nova estação, né, da relação do verão para o outono, né, a gente já começa a ter quedas significativas, então vai ser mais recorrente esses dias com temperaturas mais amenas, aí na casa de 10 a 15 graus, as mínimas durante a madrugada, e vamos ter temperaturas menos elevadas na parte da tarde, né? Lembrando que no verão a gente tinha temperaturas sequenciais passando aí de 33, 34, 35, 36 graus. No verão, agora no outono, a tendência é que as temperaturas sejam mais amenas, mesmo em dias abertos, elas não vão ter elevação tão significativa. Em grande parte vão estar abaixo de 30 graus, né? 27, 28 graus, um tempo mais ameno. Como é que tu tem percebido, ô Lucas, essa questão do clima mais rigoroso? Porque a gente tem sentido que nos últimos tempos, né, nos últimos anos, tem mudado muito, eventos adversos, coisas assim inesperadas, o clima está meio doido, meio extremo, né, meio radical. De quanto tempo para cá, tu como meteorologista tem percebido essas mudanças e vocês como estudiosos vislumbram que isso deve continuar nos próximos anos? É uma tendência? É, essa aí é uma questão, né, que tu tocaste, que isso aí também é um assunto que está muito na mídia, né, que são em relação às mudanças climáticas globais, né? Aí a gente fala numa escala com um tempo maior ainda, e aí tem uma questão de todos os poluentes que são dispersados na camada atmosférica, né? Seja em relação a monóxido de carbono, seja em relação a gases do efeito estufa, a queima das indústrias, né? A gente sabe que teve alguns protocolos aí em termos da parte industrializada em todo o mundo, o que é alargado em termos de poluente na atmosfera. Isso tem uma resposta para nós em termos também de aumento da severidade desses eventos. Então, a gente viu aí nos últimos anos chuvas, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, né? Teve a questão toda do Vale do Taquari, foi, se eu não me engano, foi o 5º mês com chuva mais acentuada desde que a gente tem história nas medições, né? Enquanto que lá, região norte, cidades como Manaus, uma seca absurda, né? Um dipolo em relação a um lugar onde você tem muita chuva e em um lugar onde você tem muito seca. O que a gente tem de ideia é que se não mudar essas questões de como o homem está tratando nós, né, o ser humano, em relação à industrialização, ao que é dispersado de poluentes na camada atmosférica, se isso não mudar, não houver um freio, a tendência é que esses eventos possam ser mais subsequentes ao longo dos anos, ou seja, a gente vai ver isso mais recorrente, independente da gente ter El Niño ou El Niña, ou estar num período de neutralidade, porque as mudanças climáticas globais vão seguir existindo se o homem não fizer alguma coisa para recuar nessa questão de trato
em relação à dispersão de poluentes, a industrialização, dar uma freada nessa questão, né? Todos esses protocolos que a gente está tratando aí nesses seminários em relação à parte do clima. Tá bom, então. Consciência, né? Conscientização, né? E mudança de atitudes. Acho que é o que está faltando, um cuidadinho a mais com o nosso planeta, né, ô Lucas? Eu acho que é isso que está faltando. Agradecemos muito a tua participação, viu, Lucas? Foi precioso para nós e com certeza para os nossos telespectadores. Feito, eu agradeço a vocês, obrigado aí pelo espaço e desejo a todos uma ótima semana. Daniel, então, participação do Lucas Mendes, meteorologista do CPPMet da UFPEL, Universidade Federal de Pelotas, falando sobre clima, sobre as tendências para o outono, sobre o inverno rigoroso que já assinala que vai chegar e outras informações também. Eu volto contigo.